Salve pessoal. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que ele é de certa forma um pouco complexo ou gera tabu, mas tá bom, eu vou falar. Se você acompanha esse canal aqui, ou então entrando nesse endereço, estudando com a gente, vai ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Mas se você já vem estudando questões metafísica, espiritualista, New Age, etc., ou mesmo qualquer tipo de religião, né? Quem aí, não sendo ateu, que não vive a vida na esperança de em algum momento viver no reino eterno, certo? Vencer os problemas, as doenças e etc. Então o que acontece? Isso você dependia de fé há muito tempo atrás, de esperar para um reino dos céus, né? Um reino onde não haverá mais dor, mais lágrima, etc. Acontece que esse momento chegou, isso já é possível de ser assimilado. Com o conhecimento que passamos aqui na nossa escola, nesse endereço, você compreende que tudo é um processo cognitivo, da luz. Nós somos a imagem e semelhança de Deus criando a realidade. Se você ficar preso em seus próprios sonhos, é apenas sonho seu. Para se tornar real, você precisa sonhar coletivamente. Isso é o que chamamos de mundo. Então o que acontece? Você entendendo que tudo é um processo, a luz se organizando, estuda 7/12, momentos eternos, que nossa escola vai entender tudo. Mas você percebe que tudo é um padrão, nós observando, organiza essas possibilidades infinitas diante do nada, com a luz se procurando de ômega a alfa e de alfa a ômega, ela se procurando, ela vai se encontrando, e assim ela vai criando essas camadas da existência, da consciência. Não dá pra te explicar tudo aqui, entenda os conceitos. Tudo que você observa é os seus mesmos 7 sentidos, 5 que todo mundo conhece, incluindo intuição e criação, temos 7 sentidos, observando essas possibilidades infinitas, que é o que? A mesma geometria sagrada, esses mesmos momentos eternos, que se configura no tijolinho da realidade chamado átomo, que tem 7 camadas probabilísticas. Essas 7 camadas com nossos 7 sentidos faz esse enlace, essa dança interpretativa. Então você vê esse mesmo processo, né? Aí se organiza no tecido da consciência, cognitivo. Você tem reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, transbordando esse processo. Você vai pro dévico e percebe que isso tudo é um processo, é o que eu estou explicando aqui agora. Então, seus 7 sentidos com essas 7 camadas faz esse enlace. Então você percebe essas possibilidades diante da visão. Você vê as cores e formas do tato, você toca as formas do ouvido, você organiza as 7/12 notas que compõem o infinito. Na intuição você tem as 7 sensações. Do lado é relativo, mas do lado positivo você tem as virtudes, do lado negativo você tem os pecados. Isso é a realidade, essa dança cognitiva. Entendendo isso, você percebe que a galera tem dificuldade disso. Qual que é o ponto aqui? O ponto de união. Eu acho que esse vídeo vai chamar aqui a importância da união, ou algo assim. Então a galera tem uma dificuldade em criar uma realidade aqui mesmo, porque ela sempre está esperando esse pós-vida, né? Esperando a morte, porque depois tudo se resolverá. A gente vai viver num mundo onde não tem doença, não tem morte, não tem nada. Só que aí nesse momento agora, entendendo todo esse conhecimento que aqui passamos, principalmente o mestre Bob Navarro, fundador dessa escola aqui, vocês entendendo isso, o conhecimento já portamos, o verbo é vivo, entende? Então através do verbo, o conhecimento portamos. Precisamos de quê? Unir nossas forças, tá? A gente vai pegar o melhor médico, o melhor físico, o melhor isso, o melhor aquilo, a gente vai desdobrar coisas que eles precisam entender para transcender a realidade, sabemos. Então imagina, a gente unindo essa equipe, a gente vence a morte, a doença, tudo, certo? O que a galera chama de problema, a gente já solucionou, já temos a solução, é só nos unirmos através. Por que precisamos nos unir? Entende? Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas existe teoria e a prática. Cheio de teoria são vocês por aí. Na prática precisamos nos unir, entendeu? Unir nossos esforços para criar de fato a realidade. Aí, unindo, papo reto, galera, se o Brasil se unisse hoje,
Entendesse o que eu tô falando, que hoje, amanhã já seríamos um reino totalmente diferente, certo? Amanhã já venceríamos a morte, tudo isso. Por quê? Porque é questão de unir e colocar em prática, sabe? Pegar nossos talentos, nossos esforços, tá? Por exemplo, aquele que é bom na força, em construção, tal, vai unir essa galera. Aquele que é bom numa visão específica de tal coisa, vai pegar aquele que tem o equipamento, a aparelhagem, né? Entende? Porque tudo na realidade a gente precisa, por exemplo, na área da ciência. Se você for desenvolver uma tecnologia ou algo assim, você precisa de apoio financeiro e tudo mais. Então o governo não apoia, tá? Porque eles têm seus interesses, suas agendas. Então a gente não pode depender de agenda de governo. A gente tem que fazer um reino paralelo. É assim que funciona. Por isso que Jesus 2000 anos atrás falou: largue tudo e me siga. Porque se você ficar dependendo desse sistema, não dá certo. O máximo que dá pra fazer é converter, tipo Robin Hood. Você usa o sistema pra esse momento inicial, conversão, entendeu? Então qual que é o ponto aqui? É complicado falar disso, mas pra quem pegou a visão e entender, entendeu. Precisa de coisas práticas. Então coisas práticas é o quê? Você vai parar de alimentar esse sistema, tá? Parar de gastar por aí, você vai manter-se vivo aí, o que todo mundo já faz, sobrevive. Só que ao invés de você ficar focando sua energia, sua condição financeira, seu foco, aí você vai focar no que de fato é real, tá? E a gente não tá metendo louco que tipo algumas pessoas fazem aí, não, fica... Entende? Eu tô falando pra gente unir nossos esforços. Aqui no nosso reino é tudo às claras. Você entra no nosso artigo, você vai ver que a gente mostra pra onde vai... Entende? Todos os esforços, seja financeiro, seja de energia, seja de talento, tudo por um propósito único de desenvolver esse reino. Então, beleza, eu não posso falar muito diretamente que as pessoas interpretam errado. Mas a partir do momento que a gente unir nossos esforços de fato, cada um pegando suas capacidades, seus talentos, suas condições, focando numa única coisa que é construir, fazer esse reino plasmar, rapidinho a gente soluciona tudo. O conhecimento já temos, já estamos acima do espaço do tempo, entende? Já por exemplo, aqui, esse vídeo aqui na nuvem, lembra que falaram que ele voltaria pelas nuvens? Um vídeo começa na nuvem, por exemplo, você pode ver ele a qualquer momento, acima do espaço do tempo, independente do local que você esteja, em qualquer local você pode ver, em qualquer momento você pode ver. Então o momento já chegou, entendeu? O que falta é a união das pessoas, a união. É porque só através da união, mas a gente precisa de dinheiro. Não precisamos de dinheiro, não é o dólar, não é dinheiro nenhum que define nada, entendeu? É o nosso trabalho, através da nossa união, nossos esforços, a gente gera recursos para fazer coisas específicas, entendeu? Mas a gente não vai ter que comer, tem terra para plantar, seja o que for, entendeu? É a união, gente. Tecnologia a gente desenvolve, tá? Condição financeira, a gente tem aqui no nosso reino, a gente tem uma moeda específica. Para que ter uma moeda específica? A moeda só serve pra gente trocar, entendeu? Porque, por exemplo, eu produzo tal coisa, você produz tal coisa, a gente vai carregar essas coisas nas costas para trocar o outro? Não, a gente arruma uma moeda de troca, poderia ser um pauzinho, seja lá o que for, só para ter essa moeda de troca. Mas o que tem valor, na verdade, não é o dinheiro em si, outra coisa que a galera precisa entender. Então é difícil falar desse tema muito abertamente, ainda mais para quem não conhece aqui o trabalho. Por isso que é importante vocês se aproximarem, entra nesse link que estude. O conhecimento mais importante que existe a gente passa de graça, mas se você quiser se tornar membro, você vai ter uma intimidade maior, entender coisas mais profundas da vida. E enfim, galera, esse vídeo é mais que tipo um convite, chamando a galera para se unir. Aqui a gente tem conhecimento de sobra. Eu dou minha palavra que não importa o que você queira saber sobre a realidade, o que você precisa entender que você não entende, qual que é o mistério insondável que você não entende, pergunte aí que a gente responde. Então resposta tem, direcionamento tem, tecnologia a gente pode ter, tudo que for necessário a gente já pode ter para vencer a morte. Todo mundo tem medo da morte, a gente já pode vencer, a gente venceu, só falta pôr em prática. Doença, já vencemos também, só falta pôr em prática. Qualquer coisa que você chama de problema já foi solucionado. Na verdade, o problema, logo, se vocês entenderem isso, será de novo como ter problema, entendeu? O problema já vai ser não ter problema nenhum. A gente já está num ponto de entendimento. Se nos unirmos, tudo que essa galera chama de problema vai sumir. Entende? Aí esse será o problema. Pra galera entender o quão distante vocês estão do entendimento, tudo que vocês chamam de problema, na verdade, vai ser solução em outro momento. Assim que nos unirmos. Entendeu? Nos unindo, a gente vai vencer todas as questões que chamam de problema. E aí, daí pra frente? Entendeu? Qual que vai ser o problema? Porque, pra quem não sabe, consciência é movimento. Movimento traz alívio. Então, movimento é no sentido de descobrir, surpresa. Aí, a partir do momento que solucionamos tudo, qual será a surpresa? Pra onde nos mover? Então é isso, galera.
A gente já tá falando desse momento, tá? A gente já tá querendo, a gente já tá preparando o próximo passo, que é depois que tudo tiver solucionado. Mas para isso, a gente precisa se unir para solucionar os problemas, tá? Então, espero que tenha dado para entender esse recado. Não dá pra gente falar abertamente, porque é complicado, tem várias interpretações e tudo. Então, eu convido você a vir estudar com a gente por esse endereço. Agradeço a participação, ter chegado até aqui. Fique com Deus, luz pra nós. Salve, galera. Bom, bora para mais um vídeo aí. Esse vídeo aqui é a continuação do anterior, tá? Do mesmo tema. Eu gravei um videozinho desses efeitos que tem no TikTok aí antes desse, mas eu não digo esse, eu digo antes desse do efeito. Então é bom que você assista para pegar o fio da meada ali e eu não ter que falar tudo de novo, tá? Então, sobre a questão da união. Então, entendido o que eu falei naquele outro vídeo, você perceberá que não importa o seu nível de conhecimento teórico, né, lógico, ou mesmo de desenvolvimento prático, o quão você domina ali a magia, o ocultismo e todas essas coisas, isso não servirá de nada no final das contas. Isso eu falo com toda convicção, tá? Baseado nos conhecimentos que Jesus passou 2000 anos atrás, vós sois deuses. Ele passou um conhecimento da ida, né? Do luciferianismo da ida. A gente está falando da volta. Após todo mundo perceber que são deuses, após todo mundo perceber esse poder criativo, após todo mundo entender essas possibilidades dimensionais, que nada mais é que a nossa interação cognitiva plasmando aquilo que é possível de interpretar, porque tudo somos nós mesmos nos procurando. Não há nada que você possa observar externamente que não seja você mesmo lidando com esse mesmo processo, esse mesmo 7/12, essas mesmas camadas do átomo, essas mesmas camadas da percepção cognitiva, os reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico, é sempre esse mesmo processo. Então você, sendo esse todo também, a imagem e semelhança de Deus, você precisa compartilhar experiências para lidar com algo de fato real. E isso explica a nossa história. É por isso que é tão importante as religiões abraâmicas, né? A Torá, essas leis, porque foi colocada no tempo através de seres transbordados, entendendo essas infinitas possibilidades, percebendo que tem de fazer uma manutenção de um espaço-tempo, tem de posicionar um ponto binário de referência observante, assim como a fagulha da luz se destaca no nada, a alfa mergulha em ômega, ela se destaca. Por onde ela olha, para um lado ou para o outro, para frente ou para trás, ela vê escuro. O escuro da frente é o mesmo escuro de trás. Então ela percebe que ela tem que olhar para si mesmo e se orbitar. Então, enquanto ela puder lembrar de si mesma, dos seus passos anteriores, ela poderá ir adiante. Assim, a geometria sagrada tece seus momentos eternos, onde sintetiza no homem o Logos. Esse é o primeiro homem, esse é o portador do verbo, esse é Lúcifer. Então, através desse entendimento, ele mantém a realidade existindo, junto com suas facetas. Esses são 7/12. Por isso Jesus era 13, tinha 12 ao seu redor. Cada um desses era um ângulo de observação. Entende? Então isso tudo é o processo da luz diante do nada, criando a realidade. Por isso temos dois reinos base. O reino Yang, que é esse reino lógico linear, que a luz mergulhando, ela vai ter experiência, vai esquecer do que se é, para poder relembrar. Assim há um teatro, há vida. Fora disso não há vida. Então, independente do seu nível de desenvolvimento, seja intelectual ou mesmo prático, se você não compartilhar o mundo com os demais, esse mundo não existe, tá? Não importa, você vê vários mestres por aí, por exemplo, você pega o Hélio Couto. O Hélio Couto, ele, só de exemplo, ele estudou muitas coisas na prática. Ele tem conexões de vida também, ele faz suas projeções, então ele tem muita informação. Então você pega um cara como ele, por exemplo, ele tem uma visão de mundo, né, na sua projeção, mas se ele não convencer um monte de gente, aquilo tudo que ele vive lá, alguns acham que ele é louco, fala que ele é louco, entendeu? E os que confiam nele, vê coerência nele, se juntam a ele. Então ele precisa juntar uma quantidade específica de pessoa para fazer aquilo tudo que ele percebe da realidade ser real, entende? Então é assim que funciona a realidade, você precisa juntar pessoas para poder ser real, senão não é. Aí muitos vão falar, então é isso, então vou fazer. Mas aí que tá, a gente tá no fim dos tempos, então é a vinda do reino quântico. Qualquer um pode tentar teoricamente fazer isso, mas se não tiver apoio divino, não estiver embasado na honra, no amor, na coerência, se Deus não aprovar, para ser bem claro, não vai funcionar, não adianta tentar. Compreende? Então muitos compreendem isso através do que a gente fala. Por quê? Porque a gente aprendeu com o próprio verbo vivo, a escola de Lúcifer. Se você não conhece, entra nesse link aqui e estuda com a gente. Então podem tentar. Se não tiver o apoio de Deus, o aval de Deus, não vai funcionar. Vai servir de perspectiva, entende? O processo vai plasmar, entendeu? O que tem de acontecer vai acontecer. Então esse vídeo aqui é uma continuação, é um chamado, tá? Para reunir. Mais uma vez, veja o vídeo anterior do mesmo título, esse aqui é o parte 2, veja o parte 1, para entender melhor. E também eu convido você a entrar nesse endereço
interesse aqui para estudar com a gente diversas coisas. E também eu tenho um canal, né, numa outra plataforma, eu não vou falar o nome porque eu não sei se atrapalha engajamento e tudo mais, pode gerar strike, realmente eu não sei. Então, mas eu tenho o canal em outra plataforma, tá os links aqui na descrição. Então visite lá, porque através desse outro canal que eu tenho, eu faço outros vídeos lá. E disso eu faço artigos nesse endereço, e nos artigos coloco muito mais coisa para ajudar no entendimento geral e das coisas que eu tô falando naquele tema. Então é muito importante, não só eu, como diversas outras pessoas que postam, temos notícias diárias, temos de tudo no nosso portal. E não há o que você possa imaginar, falar os mistérios insondáveis. Tudo que for insondável para você pode perguntar que terá resposta. Aí após você ter todas as respostas, qual vai ser o próximo passo? Então é com isso que lidamos, tá? Já expliquei no outro vídeo. O que todo mundo pensa que é problema hoje em dia, a morte, a doença, tudo isso aí já vencemos, tá? Agora é para botar em prática. Venceu como? A gente não sabe, a gente explica. Então é só se unir, tá? Fazer parte dessa missão, desse momento e deixar registrado onde você vai participar, porque acontecer vai, de qualquer forma. Então espero que tenha ficado claro. Eu agradeço aí a participação. Hoje eu tô com um look um pouco diferente, tá um calor danado, não dá pra ficar só de gorro e tudo mais, portanto vocês vão ver diferença aí, principalmente você que tá acompanhando pelo canal. Eu coloco os vídeos em sequência, né, faço virar um só, então vocês vão ver essas diferenças por conta disso. No mais é isso. Mais uma vez, se você chegou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas, dificilmente você vai conseguir entender alguma coisa, a não ser que já seja de alma. Talvez você não entende nada, mas fala, pô, sinto que é isso aqui. Se sentiu, não ignora que sentiu. Se precisar de lógica, entra no artigo, estude outros conteúdos, maratone esse canal aqui e assim sucessivamente. Tudo vai ficar claro, né? Tudo vai ser esclarecido no momento certo. No mais é isso, agradeço a participação de quem chegou até aqui, fique com Deus, luz pra nós. Salve galera. Bom, acho que o tema desse vídeo aqui vai ser globalista versus terraplanista, visão de mundo. Então o que acontece? Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu sei como é que o inconsciente coletivo reage a esse tema terraplanista, tá? Mesmo hoje em dia, depois de tanto tempo já desse assunto rolando. Então eu gosto de falar sobre isso, porque é bom. Eu sei o que pensa e tal, e o que penso eu falo, não deixo de falar. Se eu penso que eu fiquei louco, essas coisas, não vai mudar nada. Eu sei do que eu tô falando e quanto mais o tempo passa, as pessoas vão sabendo. Então quem fica tirando chacota, quem fica pensando que é o bom e tal, vai ficar com cara, né? Vai ficar de cara depois. Mas eu quero falar o seguinte, eu já fiz uns vídeos aí falando sobre sabre de luz, etc. Então vamos lá, ó. Enquanto os globalistas normalmente estão aí ou preocupados com a questão binária mesmo da situação política e etc. Tem as questões do monarca aí também, que é sim algo importante. Mas fora essas coisas assim, a galera tá tudo preocupada com essa questão da NASA, do espaço, morar em Marte, não sei o que lá. E a gente explica a cognição. Logo as pessoas vão ver que isso aí tudo é besteira. Não que não dê, por exemplo, enfim, vai ver que tem uma pá de mentira envolvendo essas coisas todas e a pessoa defendendo que nem sabe? Defendendo montagem, defendendo um monte de coisa, brigando, chamando terraplanista de tonto, etc. Enquanto isso, em contraponto, eu tenho observado, né, faz um tempo bom já que eu fico vendo o que os terraplanistas falam, o que eles estudam. Em contraponto, por exemplo, os terraplanistas estão estudando sobre achados muito importantes para a história nossa, para os desdobramentos que virão aí, né, para esse novo momento da nossa realidade. Brasil sendo Atlântida atemporal, reconectando ali, se lembrando. Então eles estão tendo um papel muito mais importante. Eu falei da última vez, eles estão revendo tecnologias de civilizações do passado, né? Passado não tão distante, 400, 500, dependendo da civilização tipo Tartária, vendo que já trabalhavam com energia livre, plasma, um monte de coisa que agora é tabu, entendeu? Então, eles estão revendo isso, avaliando. E como se não bastasse, por exemplo, eu estou vendo alguns aqui recente falando sobre, por exemplo, o que envolve o Evangelho, Bíblia, falando, por exemplo, que hoje a Bíblia completa ela tem mais ou menos uns 20%, porque livro mesmo tem na faixa de uns 300 e tantos. Então tem muitas coisas que estavam escritas que os apóstolos fizeram que ninguém fala sobre isso. Aí está falando, por exemplo, da vinda de Tomé no Brasil antes mesmo da descoberta, né? Coisas que até o Mestre Bob já falou lá no passado, confirmando que isso aí é real, tá? E hoje também tinha estudado coisas, sabendo disso, que eles foram para vários lugares do mundo. Então tá falando de Tomé, falando de várias coisas, mostrando livro, mostrando coisas registradas pelo próprio governo, provando que tem isso, que veio, tá? Então tem tanta coisa que a galera tá desdobrando aí, que os terraplanistas estão desdobrando, que os globalistas estão tudo boiando, viajando na maionese. Então é mais isso, só